Voltamos, hoje recebendo o Joy Pimentel, que dirigiu Homens com Cheiro de Flor. Joy, os personagens no filme, eles são muito fortes, né? Eu queria saber de ti como foi a construção desses personagens e o desenvolvimento deles, né, no roteiro. Então, quando eu estava para fazer o filme, e aí eu queria até falar uma coisa antes, lá na frente eu vou te responder melhor. Tinha uma discussão toda da proposta do filme, do ponto de vista comercial do filme até. Né? Porque era um filme que conta uma história, que tem uma pegada que a gente achava que poderia, não do ponto de vista de ser comercial, que vai ter um grande público, essa coisa toda, mas era um filme que tem uma proposta de comunicação, de diálogo com o público. Então, assim, a escolha do elenco não foi uma coisa fácil por conta disso, porque tinha uma tendência a procurar alguém conhecido que pudesse ser chamar o filme, né? A figura do Zé Carlos Machado talvez fosse? Não, muito pelo contrário. E eu nunca fui adepto dessa ideia, né? Primeiro porque eu acho que aqui no Ceará, principalmente nos últimos tempos agora, você tinha uma dificuldade antes, mas agora não existe mais, tem um grande elenco aqui, pessoas que começaram a trabalhar com a linguagem audiovisual, que fazem teatro, mas que dão conta do recado. Eu tinha uma equipe genuinamente cearense, de técnicos, salvo raríssimas exceções. Então, por que não trabalhar com as pessoas assim? E uma das primeiras pessoas que eu escolhi foi o Demick, que é um cara do Bagaceira. Eu falei para ele assim, ele foi fazer um teste, falei, olha, você vai fazer um dos protagonistas do filme, que o filme gira em torno de 3 personagens que são fortes, são os 3 pistoleiros. Depois o Auri Porto, que é um ator cearense que trabalha lá em São Paulo, discípulo do José Celso Martins Corrêa, enfim, tem um grupo de teatro. E, coincidentemente, eu conheci o Joel Medeiros, que estava aqui fazendo um outro filme e que adorou a ideia de fazer o filme, de continuar aqui no Ceará. Ele tinha acabado de fazer um filme aqui, a gente se conheceu, ficamos amigos, e eu achei que era o único cara que talvez tivesse assim, uma visibilidade maior, que tinha feito novela na Globo, essa coisa toda, mas também não é um cara... E o Zé Carlos, que eu acho um cara emblemático assim, do cinema brasileiro. Eu acho ele um ótimo ator. Nos anos 80 tinha o tal do Wilson Grey, que estava em todos os filmes. Depois passou a ser o Nelson Dantas, Nelson Xavier, né, também. E o Zé Carlos é um grande ator, um excelente ator, impressionante, já com a filmografia super. E ele também, a gente mandei o projeto para ele, ele adorou a ideia, enfim. E é aquele cara que topa qualquer coisa, entendeu? A gente sabia que tinha que ter um filme com espírito de se envolver com o projeto, sol quente, dificuldade, essas coisas todas que não é fora desses padrões mais de produção, né, que envolve mais recursos e tudo mais. Então, assim, a partir da escolha disso, a gente começou primeiro. Os 3 pistoleiros, a gente teve acesso a alguns matadores profissionais, né? Discutimos muito, porque tudo vem de um projeto inicial, que é o livro da Peregrina Campelo, que é como se fabrica um matador, fabrica um pistoleiro, que é o nosso ponto de partida do filme. Todo mundo, a gente botava para ler esse filme, para poder compreender esse universo em que acontece esse... Outra coisa que eu acho assim, que é importante colocar no filme, assim, que outra coisa que me interessou fazer, quando você vê na filmografia brasileira, os filmes que falam desse mercado da morte, matadores e tal, eles estão sempre na periferia dos grandes centros, entendeu? Você tira aí os Matadores, do Beto Branco, enfim, os filmes transitam um pouco em torno disso, desse universo. E aqui é outro universo, entendeu? As pessoas, inclusive, assim, muita gente pergunta, pô, onde é que está a polícia nesse filme? Não tem, pô, não tem, entendeu? É desse jeito, é assim, continua sendo. A gente estava filmando lá e passa um cara, teve um dia que a gente estava rodando uma sequência, chegou um cara lá com uma chacina, mostrando fotografia que ele tinha acabado de fazer no celular e tinha acontecido a 2 quilômetros de onde a gente estava filmando. Caramba. Entendeu? É uma loucura. Então, assim, para compreender o filme, então as pessoas se envolveram nisso, os personagens, tivemos conversando com essas pessoas, né? Alguns fizeram aula de tiro e tal, mas foi uma construção muito curta, né, e intensa, entendeu? De compreensão disso tudo. Eu acho assim que a Simone Liesco foi uma menina que entrou de última hora,
Foi uma grata surpresa que está aí fazendo grandes filmes. Agora recebeu até um prêmio agora recentemente, acho que no Festival de Brasília. Aí, em cima da hora, um amigo me ligou, um cineasta mineiro que é muito amigo, disse, olha, eu acabei de ver um filme aqui no Festival de Recife, tu tem que levar essa menina para fazer o teu filme. E ela chegou aqui, paulista e tal. Eu tinha preocupação com aquela coisa do sotaque. Eu digo, gente, não vamos se preocupar com isso. Eu não quero fazer um filme com essa coisa do ranço nordestino. Apesar de se passar nesse ambiente, mas é uma coisa que acontece em qualquer lugar do mundo, entendeu? É claro que cada um com a sua particularidade, mas essa história ela está aí, né? Vamos se preocupar com isso. Então, assim, eu acho que uma coisa que eu gostaria de falar do filme é assim, eu não procurei fazer um filme embora ele se passe num universo, que é o interior do Ceará, interior do Nordeste, é sobre um evento que acontece dentro desse cenário. Eu tentei tirar essa coisa desse, se a palavra é essa, mas de fazer um filme nordestino. Você não vê, por exemplo, referências musicais nenhuma, entendeu? Que é uma coisa que eu cuidei muito do filme, que eu tenho assim, gosto Se tu reforçasse um pouco isso, porque a música vai comentando o filme e vai conduzindo o filme. Eu praticamente musiquei esse filme. Eu cheguei em casa, fiquei ouvindo coisas e disse, olha, a referência é essa, acompanhei esse processo, já no final nem tanto e tal, mas assim, queria tirar um pouco isso. E a outra tentativa, que eu acho que é a maior, é que tem uma coisa que eu vejo hoje no cinema brasileiro, tenho acompanhado principalmente nos últimos anos, frequentando festivais e tal, é que depois de todos os momentos que nós passamos aí, dos ciclos, né? Começa lá com Vera Cruz, com não sei o que, cinema novo, Pornô Chanchada, o renascimento do cinema brasileiro e tal. Acho que a gente perdeu um pouco essa coisa de fazer público para se comunicar com determinados segmentos, entendeu? Acho que a grande sacada, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui no Ceará, que é o Halder, que fez o filme lá, Cine Hollywood, que ocupou um espaço que a gente não sabia que existia, sabe? De repente é um espaço deixado pelo cinema popular do Mazzaropi, essas coisas, do Renato Aragão e tal. O filme tem um pouco essa proposta, sabe? Eu não quis fazer filme para crítica, entendeu? A gente se preocupa muito assim com o prêmio que vai ganhar, se ele vai ser aceito nos festivais. Nos últimos anos, eu tenho ficado um pouco distanciado dessa realidade, sabe? Porque é uma coisa que fica alimentando um negócio que ao mesmo tempo é contraditório. Eu tenho uma certa dificuldade hoje de lidar com isso. Então a tentativa foi fazer um filme mesmo que tivesse um espaço, um público e tal. E tenho percebido que, embora o filme não tenha passado muitas vezes e tal, que ele se comunica com um determinado tipo de público. Entendeu? Não sei que público é esse, não sei nem dizer qual é. Mas, estranhamente, a última vez que eu tive esse filme num lugar que foi exibido com várias pessoas, foi em Belo Horizonte, você tinha uma metade da sala fazendo beicinho para o filme e outra adorando, entendeu? Parece que não tinha um meio termo, e não era coisa para te agradar, porque as pessoas nem conheciam, nem coisa nenhuma. Né? Então, assim... essa foi uma tentativa de fazer o filme. Se foi bem sucedido ou não foi, é evidente que o filme tem várias coisas que não me agradam. E fazer um filme que... Todo filme que a gente termina, a gente diz, porra, não era assim, gostaria de ter feito até, porque eu tenho a mania de ter um controle sobre tudo. O filme eu desenho todinho, toda a decupagem. Não vou sair lá pensando o que é que eu vou fazer na hora. Não, tudo é marcadinho. E eu não consegui fazer isso. Talvez eu tenha filmado 60% do que eu previa filmar, entendeu? Porque não tive tempo, porque o tempo atrasou, porque eu não tinha dinheiro para ficar mais 2 dias insistindo numa sequência, esse tipo de coisa. Mas, assim, eu acho que a tentativa do filme é realmente fazer um filme criar um produto audiovisual que tenha uma comunicação, né? Não tenho nada contra qualquer outro tipo de cinema. Eu acho só que começou a se criar, talvez a minha defesa é muito em função disso, começou a se criar um discurso muito, de certa forma... Voltado para o próprio umbigo, talvez? Não só, arrogante, sabe, assim, de não entender que o cara tá afim de outra praia, sabe? Porque quando você não é de outra praia, você tá fora, é mais ou menos por aí, entendeu? Ainda mais festivais, né? Por exemplo, o filme do Halder, claro, pô, eu tenho o maior respeito por aquele filme. Entendeu? Agora é um filme que eu gosto de ver, que faz a minha cabeça. Não é. A gente conversou sobre isso várias vezes. Mas quando eu vi o filme, eu falei, cara, esse filme tem um espaço.
E ele provou com a insistência dele, com o trabalho dele, talento, esforço e tudo mais, que ele subverteu essa lógica aí. Que não precisa ter um aparato todo de produção, de não sei. Ou também, ao contrário disso, não adianta eu fazer um filme, mostrar para meus amigos e todo mundo bate palma e não acontece nada. Ou só fica ali restrito a um determinado nicho, entendeu? Respeito todo tipo de cinema. Alguns eu gosto mais, alguns eu gosto menos, mas assim, a tentativa clara de fazer o Homens com Cheiro de Fogo foi fazer um filme narrativo que conta uma história, começo, meio e fim, que as pessoas conseguem fazer conexão, todo mundo entende o filme, poderia ter elementos simbólicos trabalhados ali, tem algumas metáforas, tem um monte de coisa, né? É o cinema que eu vi, entendeu? Aquilo, o Homens, e talvez os próximos filmes que eu vou fazer, são o cinema que eu vi. Os filmes que têm invenção, e que eles conseguem, pô, se comunicar. Eu sou adepto, por exemplo, eu sou apaixonado pelos filmes do Tornatore. Todos os filmes dele, quase todos os filmes dele, eu adoro, me emociono, entendeu? Mexem comigo. O Moldova, que eu chorei semana passada, ver o filme do Moldova. E tá ali, por invenção, uma história, diálogo, tudo muito inteligente, fotografia legal, a direção de arte é legal, entendeu? Assim, talvez eu tenha um pouco isso em função de uma grande experiência que eu tenho na área do campo da publicidade também, entendeu? De ter que passar um recado, de ter a objetividade de dizer algumas coisas. Enfim, eu acho que tem uma relação também com isso, talvez. Eu nunca nem parei para pensar de fato o que é. Por exemplo, essa coisa, às vezes o cara vai assistir um filme e diz assim, pô, o filme é um cara de filme publicitário. Pô, qual é o problema? Entendeu? Já vi filmes maravilhosos que têm uma pegada de filme publicitário e que nem por isso deixam de ser interessantes. Eu vi vários filmes, entendeu? Parece que é um pouco menor, entendeu? O fato de ter publicidade, de ter um apuro técnico ou uma coisa, enfim. É mais ou menos isso aí, não sei se eu me fiz entender. Eu acho que ficou claro. Já queria agradecer imensamente ter topado o nosso convite de participar do debate, de exibir o filme na TVC. Eu que agradeço também, espero voltar aqui com outro filme, e essa ideia desse programa é genial. Muito obrigado. Nossa, obrigada, João. Então é isso, fiquem agora com Homens com Cheiro de Flor. Boa sessão. Boa sessão.